Neemias capítulo 2, a partir do verso 1. O tema da nossa mensagem nesta manhã é preparados para receber as respostas de Deus. Preparados para receber as respostas de Deus. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então, com muito medo, lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? O que você me pede agora? Vamos repetir juntos essa pergunta do rei? O que você me pede agora? Irmãos, a história de Neemias é conhecida. Nós estamos aqui caminhando já há mais de 2 meses neste livro. E Neemias, ele estava no cativeiro, no exílio, e ele tinha uma função muito interessante e de alta periculosidade, pois ele era o copeiro do rei. Antes do rei comer ou beber qualquer coisa, ele tinha que provar primeiro, porque poderia ter veneno, alguma coisa, e ele tinha que provar antes do rei. E ele era uma pessoa da confiança do rei. E durante 20 anos, ele serviu o rei. E embora fosse um escravo, estivesse ali num cativeiro, ele nunca esteve triste diante do rei. Nunca. Mas agora, o rei nota que o seu semblante está triste. E fala: por que você está triste? Por que você está triste? Neemias havia recebido a notícia de que Jerusalém estava numa completa desolação. A cidade tinha sido destruída, os seus muros derrubados, suas portas queimadas no fogo, e estava um caos. E ele foi para a presença de Deus e foi orar. Ele foi falar com Deus. E ele, quando foi falar com Deus, muito interessante, é que ele não foi lá dizer: aquilo aconteceu por causa do fulano, do beltrano, do ciclano. É uma tendência na gente sempre procurar uma pessoa para você colocar a culpa. Mas ele foi à presença de Deus e disse: Senhor, nós pecamos. Eu pequei contra o Senhor. Nós erramos, nós saímos dos teus caminhos. Nós deixamos, ó Deus, a tua palavra. Nós não seguimos os teus preceitos, as tuas instruções. E por isso esse mal nos sobreveio. Estamos vivendo um momento assim. E ele chorou diante do Senhor. Ele se quebrantou diante do Senhor. Meus irmãos,
um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Uma pessoa que vê a presença de Deus com sua alma e se humilha perante Ele, se quebranta diante dEle, Ele não despreza, Ele atende. E Ele disse, olha, não adianta vocês me orarem com essas orações aí, Senhor, Ele disse, vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando o nosso coração se derrama, como foi o coração de Ana, aquela mulher que queria ter um filho. Ela chorava, ela se movimentava diante de Deus, que o sumo sacerdote a viu, achou que ela estivesse embriagada. Meus irmãos, quando eu quero, eu quero. O salmista disse uma coisa, eu peço ao Senhor e vou buscar. Quando eu quero, eu vou buscar. Eu corro atrás. Eu estou orando. Me lembro uma vez, a Raquel falou com uma pessoa, fala para sua esposa vir para orar. Ela já ora muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês acharem que ora muito, ainda não orou o bastante. Mas Ana estava ali, ela queria ter um filho, e a vontade de ter um filho era tão grande que ela disse, se o Senhor me der esse filho, eu vou dar para o Senhor. E ela teve o Samuel, e quando ela desmamou o Samuel, ela entregou o Samuel para trabalhar na obra de Deus. Era um menino. Então Neemias estava ali diante de Deus, orando. De repente, como o apóstolo Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele estava ali de joelhos em oração perante o Senhor. E falando com Deus. Jerusalém está nessa situação, Senhor. Irmãos, não havia esperança para Jerusalém. Aquilo era um caos, estava fadado a desaparecer, a sumir do mapa. Quantas vezes nós estamos vivendo numa situação que se o Senhor não vier no nosso socorro, nós vamos sumir do mapa. Amo aquele salmo quando Davi diz assim, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Mas Deus não nos deu por presa aos dentes dele, pelo contrário. Como um pássaro que escapa do laço, nossa alma escapou e somos livres. O que o Senhor é capaz de fazer? O que Deus é capaz de fazer? Nesses dias eu ouço muitas pessoas falarem assim, porque o Brasil não tem jeito. Tem jeito sim. E o jeito do Brasil está nas nossas orações, está no nosso Deus. Não faça coro com aqueles que não acreditam no poder de Deus. Não fale mal do Brasil. Pelo contrário, estenda suas mãos e abençoe essa terra. Meus irmãos, um fato interessante, um dia eu ouvi um pastor pregar, lá em 85, 38 anos atrás. E esta semana eu tive o privilégio de visitar esse pastor. E eu falei com ele, eu lembro de um sermão que você pregou, lá na Plínio Brasil Milano, no Paço da Areia, em Porto Alegre, em julho de 85. Ele disse, gente, eu nem me lembro desses nomes, nem Plínio Brasil Milano, Porto Alegre. Eu falei, lá na Igreja Batista da Filadélfia, eu não me estou lembrado disso. Eu disse, mas eu estou. E esse pastor pregou e ele disse assim, Deus tem um plano especial para esse país. Ele disse, a nossa moeda vai ser valorizada. E ele falou assim, quando avistaram a nossa terra pela primeira vez, acharam que a terra era uma ilha. E como é que eles chamaram essa terra? Ilha
de Vera Cruz. Por que cruz? O que é Vera? Vera quer dizer o quê? Verdadeira. Aí quando chegaram, viram que não era muito grande e mudaram o nome, chamaram de quê? Terra, porque não era mais uma ilha, era uma terra, terra de Santa Cruz. Aí quando desceram e que aportaram e que desceram e chegaram no solo, eles chamaram aquele lugar de quê? Um porto seguro. Ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, um porto seguro. Sabe qual foi a primeira ação realizada nessa terra descoberta? Uma missa. Ergueu-se uma cruz e se invocou o nome de Deus. A primeira capital do nosso país teve que nome? Salvador. Quem é Salvador? A capitania que mais prosperou na nossa nação teve qual nome? São Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. Ele disse: aqui do Brasil, a gente olha para o céu, consegue avistar o Cruzeiro do Sul. A nossa moeda naquela época, quando ele estava pregando, ele disse, é o Cruzeiro. Ele disse: Deus já tem um propósito na nossa terra desde o seu descobrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Brasil tem jeito, eu estou orando por ele. Ore pelo país, ore pelos nossos governantes, orem pelos tribunais do Brasil. Ah, não é aquilo que eu gostaria que fosse, mas é o que eu tenho. E eu gosto daquele texto de Provérbios, quando o Salomão diz assim: o coração do rei é como um ribeiro de águas nas mãos do Senhor. O Senhor leva essas águas para onde Ele quiser. Quando eu estou orando por esses meus governantes, eu falo: Senhor, o coração deles é como ribeiros de água nas Tuas mãos. Então conduz, Senhor, conduz. Aí às vezes eu oro para o Senhor: frustra os planos dos homens e faz prevalecer a Tua vontade aqui no Brasil, como é feita no céu. Venha o Teu reino sobre a nossa nação. A gente ora, a gente clama, e Neemias estava lá, dando o seu passo importante, que foi ir à presença de Deus. É comum nos nossos dias as pessoas estarem vivendo depressão, esgotamento total, burnout, crise de ansiedade. Sabe o que acontece? É porque nós não descobrimos a cura para tudo isso que Jesus nos ensinou, ou a prevenção para isso que Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com o teu pai. Sabe, quando você entra no seu quarto, que você fecha a sua porta, você não chega lá para: ó Deus amantíssimo Senhor, eu venho aqui trazendo a vida da fulana. Não. Tem a hora que você vai interceder pela fulana, pelo fulano, você vai orar. Aquele momento não é para você orar para ninguém. Aquele é seu momento com Deus. E não sei se chegou lá para chegar: ó Pai que está nos céus. Não. Ele é seu pai, ele está no céu, ele sabe disso. Não precisa mostrar isso para ele, não. Chega lá e fala: Senhor, o senhor está vendo como é que eu estou? Eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu estou com essa raiva no meu coração. Senhor, eu estou com vontade de esguelar. Senhor, eu estou numa tristeza, eu estou numa saudade. Olha como é que eu estou, Senhor. Eu estou tão inseguro, eu estou com tanto medo. Foi para isso que Ele mandou você entrar no quarto e fechar a porta. Porque quando Ele manda fechar a porta, porque ninguém precisa escutar isso. Uma pessoa falou comigo esses dias no telefone: pastor, eu nunca lhe vi você queixar de coisa nenhuma. Eu falei: você não, mas o Senhor já. Porque quando eu preciso me queixar, eu entro no quarto e fecho a porta.
Às vezes eu preciso chorar, eu não quero nem que a Raquel veja eu chorando, mas eu choro muito. Eu choro. Eu converso com ele, eu digo para ele as minhas necessidades, as minhas lutas, as minhas frustrações, os meus descontentamentos. Eu já cheguei e falei assim, não devia falar, mas falei, eu estou com raiva do senhor. Já falei isso para ele. Depois eu peço perdão. E sou eu por ter raiva dele. Quantas vezes eu falei com ele, o senhor não está me escutando, não? Olha, o senhor não me ouve. Ele não mandou você entrar no quarto, fechar a porta para chegar lá, amantíssimo Deus. Ele quer que você deixe a hipocrisia lá fora. Tranca a porta. Chega você só, despido, do jeito que ele te conhece. Conte para ele. As coisas erradas que você fez, as mentiras que você contou, as maldades, as hipocrisias, as arrogâncias, os orgulhos. Então Neemias, ele deu esse passo. Ele foi diante de Deus e abriu o seu livro. Derramou seu coração. Aí agora era o segundo passo. Qual é o segundo passo para Neemias? Aguardar. Aguardar o que o Senhor vai fazer. Esperar. Esperar. Aguardar o mover de Deus. Esse é um problema nosso. Muitas vezes nós estamos orando por uma coisa, mas a gente acha que demora e faz que nem Saul fez lá. Samuel demorou, ele já então aproveitou, já foi sacrificando no lugar de Samuel as ovelhas e aquela coisa toda. Ele tinha voltado da batalha, ele tinha tido uma vitória espetacular, o povo estava todo com ele. E ele assim naquela empáfia, aquele homem bonito que era o Saul, grande, era o homem mais alto de Israel. E era bonito Saul. A Bíblia fala isso. E ele então, o povo amava, era o primeiro rei, todo mundo ali de amor novo com ele. E ele aqui já pegou as ovelhas e saiu sacrificando. Ele não aguardou. Perdeu o reino. Ele foi argumentar com Samuel. Não, mas eu estava oferecendo um sacrifício para Deus. Samuel disse, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça o seu nome, obedeça a sua palavra. É preciso aguardar. Neemias derramou o coração, ele precisava aguardar. Mas quem que Deus ia mexer? Quem que Deus ia usar? Como que o Senhor ia mover? Só tinha uma pessoa que podia fazer alguma coisa, e Neemias sabia. Mas ele ficou quieto. Mas ele não conseguiu esconder a tristeza do seu coração. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Às vezes eu entro em casa, a Raquel me conhece há mais de 40 anos, a Raquel diz, que foi, gente? Que foi? E quando você está triste por uma outra coisa, você senta na mesa para almoçar, com aquela cara triste, e a mulher pensa que você está triste porque não está gostando da comida. Mas Neemias não conseguiu esconder sua tristeza.
E o rei perguntou para ele: o que aconteceu? Eu nunca te vi triste. 20 anos, o rei nunca viu ele triste. Irmãos, tem gente que conhece uma outra pessoa e em meia hora ela conta a vida dela toda para outra pessoa. E que se não bastasse contar tudo, ainda conta como é que está o triglicérides, como é que está o colesterol, como é que está isso, o rim está desse jeito, já conta tudo. Trinta anos, 20 anos, o rei nunca viu Neemias triste. Fale comigo, 20 anos, o rei nunca viu Neemias triste. E Neemias ficou quieto. Aí o rei falou assim: pelo jeito essa tristeza é do coração. Quem é que estava instigando o rei ali por trás? O Senhor. Sabe por quê? Aquele homem era o soberano das nações. Era o grande rei, dominava o mundo de então. O seu império era muito grande, era o grande Artaxerxes. Mas o coração dele era como o quê? Ribeiro de água nas mãos do Senhor. E aí o Senhor pega o coração daquele rei, põe na mão dele e vai fazendo das voltas que ele queria que desse. Coisa bonita demais, não é? Aí Neemias falou: me perdoa, mas como poderia eu ficar triste se a cidade dos meus pais está destruída, os seus muros estão derrubados e os portões estão queimados? Ele falou isso, irmãos, com muito medo, porque ele corria risco de vida naquela hora. Mas ele já tinha falado com Deus, ele já tinha disposto o seu coração em fazer alguma coisa pela sua cidade. Então, ele não teve medo, ele simplesmente ficou muito temor, reverência, estava diante do soberano, da majestade. Aí o rei disse para ele: o que é que você me pede agora? O que é que você quer? Meus irmãos, parece que Neemias já tinha escrito tudo que ele precisava que o rei fizesse. Quando o rei falou isso, não é? O que é que você me pede agora? Aí ele falou assim, que ele tinha orado ao Senhor. E ele disse ao rei: se for do agrado do rei, se esse teu servo encontrou favor em sua presença, peço ao rei que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Eu quero que o Senhor me envie lá em Judá para eu reconstruir minha cidade. Em segundo lugar, ele falou assim, se for do agrado do rei, me dê cartas, não é, para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele pediu o quê? Um salvo-conduto. Pediu um visto, no passaporte. E também uma carta para Asaf. Ele sabia quem era Asaf. Asaf era quem? Era o guarda das florestas do rei. Ele ia precisar de quê para reconstruir a cidade? Madeira. Então, me dê madeira para a viga dos portões da cidadela do templo e para as muralhas da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu o quê? Pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. O Neemias sabia o que ele precisava.
Ele sabia o que ele queria. Então ele estava pronto, na hora que Deus movesse o coração do rei, ele já estava com sua, vamos dizer assim, já estava tudo prontinho que ele ia precisar. Quando você vai no supermercado, antes de ir no supermercado, o que é que você faz? Tem sua lista, as suas coisas. Na minha casa tem um bloquinho que fica assim, uns papéis, e aí acaba uma coisa, a Raquel vai lá e escreve. Outra coisa, ela vai lá e vai escrevendo. Agora eu ensinei para ela, Raquel, você vem aqui, dá pelo WhatsApp, você escanear isso que você escreveu e vira um texto que fica dentro do WhatsApp, bonitinho, digitado. Não sei se vocês sabem disso, mas dá para digitar. Aquele que você mandou, aquele texto que você escreveu à mão, falando os hinos, se era botar o WhatsApp em cima, tem um lugar, escanear o texto, apertar assim, vai escaneia todinho. Digitaliza todinho. Interessante. Aí, eu vou para o supermercado com a listinha na mão. Detesto quando vou com um papelzinho, porque algumas vezes eu perdi. Porque eu ponho aqui no bolso e ponho o celular também. Aí puxo o celular, aquilo vem agarrado no celular e cai num lugar, eu não vejo. Quantas vezes as pessoas, olha, caiu um papel do seu bolso, fala, bendita lista. Mas ele já tinha a sua encomenda, já tinha a sua lista preparada. O que ele ia precisar já estava na ponta da língua. Na hora que o rei falar comigo, eu estou pronto. Então ele estava pronto para receber a resposta de Deus. Bom, e você? Você já está pronto para receber a resposta do Senhor? Você já sabe o que é que você vai fazer? Ou a resposta de Deus vai vir como a cegonha que chega na casa daquela mulher? Eu não sabia que ia chegar tão rápido assim, não tem uma fralda. Às vezes na casa da gente falta alguma coisa. Você quer fazer lá fritar uma coisa e tudo, falta um azeite. Quando seu vizinho lhe pedir um óleo emprestado, dê a lata. Para ele aprender que ele não precisa fazer isso. Isso é uma coisa vergonhosa. Pode acontecer. Mas se você der numa xícara, ele te devolve numa xícara e ele vai ficar a vida inteira. Não, vou gastar o dinheiro com o óleo agora não. Se eu precisar, fulano lá me dá uma xícara de óleo. A gente precisa estar preparado para a hora do Senhor nos responder. Eu vou fazer então essa pergunta. Antes deixa eu só comentar aqui. Eu falei sexta-feira isso aqui, e até falei que eu ia pregar. Quando eu conheci a Raquel, eu a conheci, ela tinha 21 anos. Naquele ano, ela fez 22. 3 de dezembro de 1981. Na casa da Raquel, na sala, tinha uma arca, aqueles baús que faziam de sucupira, lembra aquela bonita que ficava nas casas? Hoje não é mais comum isso, mas uma arca enorme. Ficava assim, tinha um quadro bonito de lã, ponto de, como é aquele? Arraiolo, muito bonito, era um girassol, não é? E tinha aquela arca ali, uma toalha ali em cima, tinha o sofá, não é? Dentro daquela arca, desde 6 anos atrás, a Raquel vinha ajuntando as suas coisas para o seu casamento. Ela tinha 15 anos.
E ela pensou, bom, eu vou casar, eu preciso então me preparar. Aí as pessoas iam dar presentes para ela, pessoas da família, ela dizia, me dê uma coisa assim, outra. Aí as pessoas começaram a presenteá-la com coisas para o enxoval do casamento. Mas ela tinha só 15 anos. Mas a Raquel orava por mim. No caso, era eu mesmo. Estou mentindo? Não, estou não. Falei baiano agora, estou não. E ela orava por mim. E ela foi ajuntando as coisas, ela ganhava o dinheiro, ia lá, comprava algumas coisas e colocava lá. Quando eu conheci a Raquel, se eu falasse com ela assim, vamos casar amanhã, ela estava preparada para casar amanhã. Tanto que eu morava sozinho lá na Bahia, aquele amor que parecia que ia explodir meu coração. Meus irmãos, de manhã eu meditava na palavra do Senhor, mas na hora de dormir eu meditava nas cartas da Raquel. Eu botava as cartas tudo assim no chão, lia todas elas, fechava, guardava e ia dormir. E aí eu falei, Raquel, vamos adiantar esse negócio, vamos casar mais rápido, que está muito, muito ruim. Assim, eu sozinho, sem conhecer a Raquel, eu vivia até bem. Mas depois que eu conheci e que me apaixonei, eu falei, não dá. Não consigo mais viver sem a Raquel. E nós nos casamos rápido. A Claudiana foi nossa madrinha de casamento. Bom, ela estava preparada para casar. Quando o casamento bateu na porta, lembra, eu sempre falo aquele ditado, a sorte é um cavalo arriado que passa a galope. Quando passa na sua frente, seja pronto para você subir nele. Porque se você passar por ele, se ele passar por você, você não pega ele mais. E parece que esse cavalo passa uma vez. Mas Deus, na sua bondade, faz ele dar uma volta. Muda o caminho, ele dá uma volta, né? Passa ali. Bom. E quando vão nascer os nossos filhos? Está grávida. A notícia da gravidez, aí pronto. A gente já não tem olho para outra coisa. A gente só olha o quê? Loja de bebê, coisa de bebê, quem é que faz isso, quem é que faz aquilo, não é? Lá na cidade que eu morava, tinha umas mulheres que bordavam e faziam umas coisas de cambraia de linho, né, Raquel? As coisas lindas, estão lá guardadas até hoje. Nossos netos usaram algumas daquelas coisas. E eu me lembro assim, quando nós preparamos o quarto da Gemima, mandamos fazer o berço, comprei um quadro bonito, mandamos trazer esses abajus que vendiam aqui na Feira Hippie, antigamente uns abajus do quarto bebê, que eram com uns pindolecozinhos assim, que aquela coisa mais linda. E aí alguém veio acho que sua mãe veio daqui, né, para lá, para a Bahia, levou isso numa caixa, penduramos no berço. E meus irmãos, a Gemima não nascia, e eu passava naquele quarto, eu parava ali na porta, ficava olhando, estava tudo prontinho, tudo lavado, tudo arrumado. Às vezes eu chegava de noite da igreja, a Raquel já estava nos dias de ganhar, o neném não me acompanhava, eu chegava de noite e encontrava a Raquel lá em casa com as roupinhas tudo em cima da cama. Quem é que não fez isso, né? Olhando tudo, ajeitando, vendo aquelas coisas todas, arrumando. Você vai ver, Vitória, que coisa boa, viu? Você vai ver, minha filha. Bom, sua vitória vai chegar. E aí, vai nascer um bebê na casa. Então, estamos preparados para o bebê. Bom, eu estou orando ao Senhor, eu estou clamando a Deus. E você está preparado? Então nós aqui, a igreja, se uma das coisas que a gente mais ora aqui, é que Deus nos avive, não é isso? Que nos dê o crescimento. Mas eu pergunto a vocês, e nós estamos preparados? Você está preparado para isso? Ou nós achamos que vai ser simplesmente isso? De repente o Anderson está lá com a loja dele,
Aí uma pessoa disse: Anderson, eu vou te abençoar, meu irmão, eu vou te dar umas mercadorias para vender, e são mercadorias muito boas. Aí chega lá com 2 caminhões de mercadoria e descarrega na loja do Anderson. Você está preparado para receber 2 caminhões na sua porta? Você tem onde colocar? É, maior, grande? Então tem lugar para colocar. Você tem prateleira para tudo isso? Você tem expositor para tudo isso? Não, prateleira. Você tem o expositor, tem tudo, já está tudo certinho. O que chegar, já está tudo pronto para chegar e colocar, expor lá na sua loja. Não está preparado. Não está preparado. Aí a Regina está com a escola dela tem 90 alunos, e ela está orando: Deus, eu quero que essa escola multiplique, Senhor. Tá bom. Aí ela abre as matrículas, aí daqui a pouco chega a secretária: olha, essa semana tivemos 100 novas matrículas para a nossa escola. Liga para eles e dispensa, porque não tenho sala, não tenho professor, não tenho nada, não dá para, eu não estou preparado para receber. Eu orei tanto, mas não me preparei. Uma casa, quando vai nascer um neném, já tem um, vai nascer outro, primeira coisa que se pensa, tem que fazer outro quarto. Não é assim? Tem que arrumar um espaço. Nós precisamos estar preparados para Deus nos dar a resposta das nossas orações. Você, igreja de Jesus, precisa estar preparada para Deus responder. Esteja pronto e diga assim: eis aqui o servo e a serva do Senhor. Conte comigo, Senhor. E eu quero que você, depois que você ouvir isso e tudo, procure o pastor da igreja e diz: pastor, eu quero estar preparado para o crescimento, o que é que eu vou fazer? Me põe aqui na mão. Qual é a minha parte? Nós não vamos esperar, meus irmãos, chover para a gente correr atrás da semente e procurar quem tem para a gente correr e plantar. Não. Vamos estar com tudo pronto. Na hora que a chuva chegar, a gente sabe perfeitamente o que é que vai fazer. Amém? Amém, irmãos? O que é que você quer que eu faça? O que é que você pede de mim agora? A Neemias já estava escrito o que ele queria. Você já está escrito o que você quer? Já está preparado? Meus irmãos, não existe nada na terra voando, a não ser o vento. Mas o vento voa, porque a missão do vento é voar. Ele foi feito para isso. Mas não tem nada, Deus não tem nada solto. Ninguém nasceu, entendeu? Com a orelha pendurada no dedinho e um bilhete assim, ó: peça um cirurgião para costurar urgente. Não. Nasce tudo pronto. Quando você faz seu filho, Deus já tomou as providências, Deus já está preparado para fazer seu filho. Aí, aquela coisinha vai, daqui a pouco nasce nariz, nasce orelha, vem olho, vem isso, vem aquilo, tudo no lugar, tudo direitinho. Igreja Batista Caminhos da Vida, prepare-se para receber a resposta de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém.